Sejam bem-vindos a mais um Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, Head do Research aqui na XP e também estrategista-chefe. Estou aqui de novo com Daniela Eger, nossa Head do setor de consumo e varejo no Research da XP. Tudo bem, Dani? Tudo bom. Muito Estamos bem. aqui num estúdio diferente dessa vez, aqui no Banco Modal. E a gente tem o prazer de receber hoje Sérgio Zimmermann, o CEO e fundador da Petz, que é uma das maiores empresas, né, do ramo de varejo para animais de estimação. A Dani estava me contando que é uma assídua frequentadora da Petz. Eu ainda não tenho cachorro, preciso ter. Vai ser, olha, o crescimento vindo. Exatamente. Potencial já. O mercado ainda não penetrado, então, de fato, a gente vai aprender bastante com o Sérgio. Sérgio, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui para esse bate-papo hoje. Obrigado a vocês, Dani, Ferreira. Um prazer muito grande poder participar aqui desse bate-papo. Boa. Sérgio, você tem uma história bem longa, né, no comércio, começou muito cedo, enfim, incentivado pela família também. Então, conta um pouquinho da sua história, né? Como é que você entrou aí no ramo do comércio desde muito jovem, né? Eu diria que eu nasci literalmente no comércio. Sim. A minha casa tinha quarto, cozinha e loja. Já que a sala tinha sido desmanchada para dar lugar a uma loja. Meu pai tinha feito a loja na Rua Miller, no bairro do Brás. Foi o primeiro ponto comercial da Rua Miller. O comércio só tinha mais na Rua Oriente, na Maria Marculina, e a Rua Miller que hoje só tem comércio, mas naquela época não. Então eu nasci nesse ambiente. Meu pai tinha uma confecção de roupas infantis e eu ajudava desde criança. Com 8, 9 anos eu já fazia entregas, cobrança, ele vendia para outros lojistas, especialmente da periferia da Zona Leste. E eu ajudava, até brinco que se fosse hoje em dia meu pai seria preso por trabalho infantil, porque com 8, 9 anos eu estava efetivamente trabalhando e ajudando. Sim. Aos 18 anos eu tive uma primeira atividade empreendedora solo, que foi animação de festas infantis. Eu fui o palhaço Salsicha. Fiz muita animação de festas, mas rapidamente comecei a perceber que não era escalável só eu estar fazendo a festa. Eu comecei a contratar pessoas para fazer festas. E isso significa que em poucos anos a gente fez mais de 4.000 festas. Caramba. Não só animação, como a gente fez as barraquinhas de pipoca, algodão doce, refrigerante, hot dog. A gente começou a fazer um buffet infantil a domicílio. Do buffet foi para uma adega de bebidas, depois mini mercado. Do mini mercado, em 1991, comecei um atacado de alimentos que literalmente começou do zero. Esse atacado começou com uma lista de preços batido numa máquina ultramoderna que se chamava Praxis 20. Era a evolução da máquina de escrever, aquela máquina de escrever eletrônica. Esse atacado que começou então em 91 foi crescendo. Em 10 anos, esse atacado tinha 300 vendedores externos, 300 funcionários internos, 600 pessoas no total. Era um dos 3 maiores de São Paulo em vendas externas. E aí, em 2002, eu tive o privilégio de quebrar. E por que eu estou falando privilégio? Daqui a pouquinho vou te contar por quê. Porque acho que aqui é um ponto de inflexão bastante importante da história. E aí, depois disso, veio a Pet Center Marginal, e posteriormente que se chamou Pets, e estamos aqui. E então esse foi o primeiro negócio seu que quebrou efetivamente, né? Primeiro e único. E os outros negócios que você teve anteriormente, por que você decidiu mudar de ramo? Enfim, qual foi a sua visão para falar, não, vou fazer um negócio diferente? Enfim, então... Bom, o primeiro negócio foi a animação de festas, que evoluiu para um buffet. E eu tinha, com esse buffet, 22 anos de idade. E era muito trabalhoso, porque eu ficava de segunda a sexta na organização das festas e sábado e domingo fazendo as festas. E eu me casei muito jovem, me casei com 22 anos, fui pai com 23. Então, praticamente, você não tinha vida familiar, era de segunda a domingo.
E naquela época eu tinha montado a adega e mercadinho concomitante à animação de festa. E eu comecei a curtir mais a questão do comércio do que da prestação de serviços através do buffet. Então, simplesmente foi descontinuado o buffet, sem nenhum problema de quebra. E aí seguiu a parte de mercadinho com a adega. No meio disso apareceu o atacado se tornou muito maior do que os mercadinhos continuaram, mas eu não atuei mais na gestão direta, ficou meio para a família lá, e aí sim, o atacado é o que depois de 10 anos quebrou. E você já chegou a mencionar que, né, essa experiência da falência valeu como 10 MBAs, né? Quais aprendizados aí que você teve dessa experiência que nada agradável, né? Fera, são muitos, mas talvez primeiro assim, por que eu falo que é um privilégio? Justamente por isso, porque eu acho que quando alguma coisa acontece na vida, você tem escolhas para fazer de como você quer enxergar. Eu soube de histórias da minha vida de pessoas que faliram e se mataram, porque elas faliram junto com o negócio. Elas se sentiam tão visceralmente ligadas ao negócio que a falência do negócio significava, por N questões, a necessidade de querer morrer junto com a empresa. Tem pessoas que ficaram adoentadas e passaram a viver do passado. Elas passaram a contar sobre a sacanagem que aconteceu com elas, porque elas foram roubadas, ou por causa do governo, ou por causa do banco, seja lá o que foi, e começaram a ser pessoas amarguradas. E eu fiz uma escolha para a minha vida que eu não queria nada disso. Eu queria escolher o aprendizado que aquele processo falimentar poderia gerar para mim. Então, eu foquei, desde o primeiro instante, eu tive muita atenção nessa questão de aprendizado. E qual que é, assim, de uma maneira bem didática aqui, a diferença? Quando acontece um evento negativo, para o empresário é uma falência, para alguém que está empregado numa empresa seria uma demissão, né? Ou um fim de um casamento, seja lá o que for, um evento difícil às vezes de lidar, a tendência natural é você ir para a janela para procurar culpados. Porque você se sente mais confortável. Quando você fale e você vai para a janela e você aponta para o banco e fala assim, o problema é a taxa de juros do banco. Eu quebrei por causa dos juros bancários que, só banco ganha dinheiro, eu quebrei por causa dos bancos. Ou aponta para os fornecedores, ou aponta para o sócio, eu fui roubado pelo sócio, ou aponta para o governo dizendo que o sistema tributário... Você pode apontar em várias direções. Provavelmente, se você for uma pessoa razoável, nenhuma dessas direções que você aponta, você vai estar totalmente inventando uma história. Vai ter fundamento, eu não estou desqualificando o que você apontaria. Supondo que você seja uma pessoa de boa fé, você vai estar apontando razões verdadeiras. Mas o ponto é, o que você aprende com isso? O que você cresce apontando culpados? Absolutamente nada. E eu fiz a opção de não ir para a janela e apontar dedo para ninguém. Eu preferi ir para o espelho. Para o espelho para fazer reflexões, para saber o que eu poderia ter feito diferente. Por que isso aconteceu? E aí, para mim, uma coisa muito importante, e foi aí que surgiu um conceito muito claro na minha vida, que foi diferenciar culpa de responsabilidade. Isso para mim foi essencial para ficar bem. Eu não podia me sentir culpado com o que aconteceu. Por que eu não podia me sentir culpado? Porque as decisões que eu tomei, elas deram errado e levaram a empresa à falência, mas não foram decisões pensando que eu quero falir, claro. Eu vou fazer isso para falir. Eu tomei decisões pensando justamente no inverso, em crescer, em a empresa dar certo, em salvar a companhia. Se as decisões deram errado, eu não posso me sentir culpado, porque eu não sabia os resultados, mas eu tenho que me sentir responsável. E eu não posso, e essa é uma das razões pelas quais você não tem que apontar dedo para ninguém, porque evidentemente tinha diretores, tinha todo um em volta de como tem em qualquer empresa, mas quem contratou o diretor fui eu, quem validou a decisão de um diretor fui eu, então não adianta apontar o dedo para o diretor tomou esse caminho, por isso que isso aconteceu, isso não foi comigo, não, eu era responsável, eu era o presidente da companhia, então acho que essa é a grande lição, saber fazer escolhas que no curto prazo são mais difíceis,
porque é muito mais confortável ir para a janela do que para o espelho, é dolorido ir para o espelho, mas é gratificante. Porque essa sensação de ter ido para o espelho e assumido a responsabilidade, não a culpa, me fez muito bem, me deixou muito equilibrado para tentar partir para novos negócios com a cabeça boa. Sim. Por que você decidiu continuar empreendendo e não, de repente, virar um executivo, assim? Por que seguir nessa avenida que foi muito difícil, assim? É uma ótima pergunta, Dani. Eu cheguei a pensar em não continuar empreendendo. Isso aí é mais ou menos que nem você capotar um carro, você fica com um reflexo assim de, caramba, eu vou dirigir de novo, e se eu capotar de novo? E obviamente, quando você fica numa situação dessa, não é que você parte de um novo negócio do zero. Eu diria que partir do zero é bem mais fácil. Quando você sai de um processo falimentar, você parte do menos alguma coisa. Porque o que acontecia no início? Todo mundo ficava desconfiado, achando, pô, esse cara deu um golpe. Porque a falência no Brasil, ela é né? totalmente estigmatizada. Exato. E a única coisa que eu tinha para me defender nesse sentido, de quem achava isso, primeiro, eu estava numa das unidades, estava tentando recomeçar em uma das unidades que era do grupo anterior, que era um prédio alugado. Falei, pô, que golpe é esse que você dá e você fica ali e é público que você está ali? Segundo, que golpe é esse que eu estou trabalhando de segunda a domingo? Quando eu trabalhava de segunda a domingo para o negócio, para a loja pegar uma loja, para a loja acontecer. Então, eu sabia que a única coisa que podia contar a favor era o tempo. Mas por que eu escolhi empreender de novo? Porque acho que o empreendedorismo está muito enraizado desde cedo, e por mais que eu já tenha considerado não fazer isso, eu acabo inevitavelmente empreendendo. Por exemplo, eu era para fazer uma loja só, a loja era para a subsistência da família. Só que depois que a loja deu certo, o vírus do empreendedorismo não está lá. É natural para o empreendedor. Ele fala o seguinte, pô, mas se deu certo uma loja, por que eu não tento uma segunda loja para ver o que acontece? Aí você tenta a segunda, pô, mas e a terceira? Então eu não fiz pensando em montar uma rede. Aliás, o nome denuncia isso. Pet Center Marginal não é quem está pensando em montar uma rede de lojas, porque o nome não ajudava. Uhum. Era para ter uma loja lá na Marginal. Mas aí a coisa vai dando certo e você vai indo. E o que te chamou a atenção nesse ramo? Porque é um ramo, assim, bastante fragmentado, né, do ponto de vista do varejo. Né, todo mundo abre uma lojinha, um pet shop, né, na esquina, para tentar justamente ter essa subsistência da família, né? Como é que foi para você, né, começar esse negócio? Você pegou financiamento próprio? Enfim, você já tinha alguma reserva dos negócios anteriores? E num momento que não era óbvio, né? Porque Exato. Hoje todo mundo tem pet, então assim, fala, agora. É meio óbvio, exatamente, né? Você ter assim, um ramo que tem muito potencial, mas acho que quando foi, né, criado não era tão óbvio assim, que seria algo com muito crescimento. Eu tive pet a minha vida inteira. E nunca tinha pisado em uma pet shop. Porque embora eu sempre tivesse pet, eu não tinha aquele perfil de ser pet e ser a pessoa que cuidava do pet em casa. Quem cuidava era minha esposa. Quem ia na pet shop era ela. Eu convivia com pet, eu tinha um relacionamento com pet, mas eu não levava ele para o banho, eu não tinha esse perfil. E eu tinha uma imagem do que era esse segmento. Para mim era um segmento de lojas pequenas, lojas que normalmente tinham um certo cheiro, que, assim, eu não sei lá, o cheiro da ração, assim, um cheiro mais forte. E que, assim, não era exatamente o que eu pensava em ter como comércio. Eu na verdade, eu tentei recomeçar montando uma mega loja de brinquedos ou uma mega loja de perfumaria. E fiz contatos com pessoas do ramo e, em ambos os casos, não prosperou. Porque o ponto lá que eu tinha na Marginal tinha 3 mil metros quadrados. Então, o negócio pet, para mim, era totalmente fora de cogitação. Para mim, pet era uma
loja de 100 metros, 200 Exato, metros. Ao contrário, né? Lojinhas de bairro, que não tinha sentido nenhum usar 3 mil metros quadrados para pet. Não estava nem na minha lista o negócio pet. Mas aí eu tinha um cunhado que fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele, literalmente desse jeito. E ele falou do segmento pet, eu prontamente descartei. Eu tenho 3 mil metros quadrados, não tem nada a ver montar uma pet shop desse tamanho, né? Preciso de alguma outra coisa. Mas ele falou que era um mercado que estava crescendo, não sei o quê. Aí eu sou curioso e gosto de aprender. Eu, até um pouco envergonhado, eu chamei o gerente da Pedigree, que eu já o conhecia da atividade anterior, mostrei lá o prédio para ele e perguntei o que ele achava de montar um negócio pet. Ele falou, depende. Você está pensando em montar alguma coisa com uma Cobase? Eu falei, mas o que é Cobase? Eu realmente nunca... Eu era morador da Zona Leste. E naquela ocasião a Cobase tinha 3 lojas, mas na Zona Sul-Oeste, no CEAGESP, na Giovanni Gronchi e no Walmart de Osasco. Aí ele me deu o endereço. Eu fui lá ver. Quando eu vi essas 3 lojas que eu citei, eu vi o tamanho das lojas, a decisão foi absolutamente instantânea. Eu falei, é esse o segmento que eu vou entrar. Porque se eu, como morador da Zona Leste, tinha uma imagem que pet shop era um negócio pequeno, era um outro tipo de comércio que não servia para mega loja. E aí eu descubro que na cidade de São Paulo você tem 3 lojas que eram muito grandes, e são até hoje. Atuando para a Zona Sul e Oeste, o tempo de trânsito para um morador era quase 1 hora. Então, fazia todo sentido montar uma loja na Marginal Tietê para atender a Zona Leste, a Zona Norte, e o que eu precisaria ter é ser minimamente competente de offsetar, pelo menos fazer igual que a Cobase fazia, para o consumidor falar, pô, é melhor eu parar aqui do que andar mais 45 minutos para chegar numa loja grande. Mas o problema é, tá bom, beleza, só que praticamente sem capital e sem know-how. Eu não conhecia, que nem eu falei assim, eu nunca tinha pisado, eu realmente não conhecia nada do segmento. E aí veio a grande ideia. Eu falei, vou tentar ser franqueado da Cobase, porque eu não preciso ser dono da loja, eu quero trabalhar, eu quero sustentar minha família. Se eu ficar com um pedaço do negócio, se ela era franquia ou uma sociedade que eu tivesse uma participação, mas eu queria ter a garantia, ainda mais vindo de uma falência, de ter uma garantia de que alguém que tivesse experiência. Só que aí eu fui falar com o gerente da loja, que eu queria conversar com os donos da Cobase lá para poder ter essa oportunidade, e ele nem não deu a mínima. Ele falou, não, eles não atendem interessado em franquia, a Cobase não tem esse sistema. Aí eu falei, bom, então paciência, então eu vou ter que aprender. E aí eu fui uns 10 dias consecutivos lá, comecei a observar o comportamento do consumidor, e a Pet Center Marginal nasceu inspirado neles, mas com alma própria, porque eu sabia que não podia ser uma cópia. Porque cópia é um perigo. A hora que eles viessem do lado, o consumidor iria tudo para o original. Então, você precisava só usá-los como inspiração, mas principalmente prestar atenção no que eles não faziam. E aí é onde a gente focou. Que era o que exatamente? Várias coisas. Eu percebi que eles não tinham... Era um autoatendimento puro, autosserviço puro, e eu percebia muito consumidor perdido no corredor. Eu falei, esse negócio não é um supermercado que tem que ser autosserviço puro, a gente vai fazer um autosserviço com atendentes para orientar o consumidor. Eles não cadastravam o consumidor, os consumidores passavam totalmente anônimos. Eu falei, não, eu vou cadastrar, vou dar um incentivo para o consumidor fazer o cadastro para ter base de dados para poder ter relacionamento. Era uma loja só transacional. Eu falei, não, isso aqui vai ser um ambiente de lazer. Eu vou criar eventos para a família vir passear. Eu vou trazer atrações para que as pessoas não vejam só esse negócio como um lugar para fazer compras. Eles não vendiam cães, e eu quis entender por que eles não vendiam, porque dá muita dor de cabeça. Eu falei, tá bom, então eu vou criar essa dor de cabeça para mim. Por quê? Porque a maneira de se vender cães era em postos de gasolina, em feirinhas. Eu falei assim, o pilar nosso, desde o nascimento, era o bem-estar animal. Eu falei assim,
isso não combina com bem-estar animal vender de qualquer jeito. A gente vai fazer um processo que a gente vai cuidar do criador, vai cuidar do nosso processo e dar um lugar seguro para que consumidores comprem filhotes. A gente ficou por muito tempo vendendo e cuidando muito bem dessa cadeia toda. Propaganda na televisão, eles não faziam nada. A gente foi para o Liquidamix, que era um concorrente lá do Shop Tour, e a gente foi o primeiro anunciante que eu fiz questão a não anunciar preço. Era um absurdo, porque é um programa de anúncio de oferta, Sim. oferta. E eu não. Eu ia lá, eu mesmo gravava o comercial e eu dizia o seguinte no comercial: continue comprando na sua pet shop, continue indo no seu veterinário, mas vem aqui nesse final de semana para passear. E se a sua mãe está de graça, vem ver aqui o passarinho, o peixe, os filhotes e traga a sua família para passear, não custa nada. Então eu achava que eu não precisava dizer para as pessoas comprarem. Eu tinha que chamar para as pessoas conhecerem. Comprar seria uma consequência na hora que a pessoa se sentisse à vontade para fazer isso. E assim, você comentou, né, que seus pais tiveram já o comércio, começou com alguns comércios menores nesse formato. O que você trouxe de semelhanças e aprendizados para uma loja maior e agora para uma rede do tamanho que ela ficou? Sabe, Dani, tem muita coisa mudou. Aliás, dia 17 de agosto passado, nós completamos 21 anos de existência. E nesses 21 anos muita coisa mudou. Mas tem uma coisa que desde o primeiro dia continua sendo exatamente a mesma coisa na Petz, com uma loja com mais de 230. Que não é o que as pessoas falam de foco no consumidor, porque o foco no consumidor é como se fosse uma câmera acompanhando o consumidor. Não, é o foco do consumidor, são os olhos do consumidor. É a maneira do consumidor pensar, é a maneira do consumidor enxergar, e a gente sempre procurou ficar muito conectado com isso. Então, no aspecto de relação de consumo, tem muito esse aprendizado de ter muita empatia como o consumidor pensa. E na parte de relação comercial, muito a ver, e no bairro do Brás é pródigo em ensinar isso, em como negociar. Porque quem está comprando sempre tem um poder, de certa maneira, da última palavra. Você testa limites numa negociação. Isso eu aprendi desde criança a testar limites. E a gente aprende, que não é feio testar limites. Você testa, beleza, não deu, mas você sempre tem a possibilidade, se você acha interessante o negócio. Tinha uma máxima no Brás lá, que quando um cliente, por exemplo, a coisa custava 100, ele falava, não, eu pago 80. Você falava, não, eu posso te fazer por 90. Ele falou, não, eu pago 80. Não, no 80 não dá, 90 é o melhor preço. Se o cliente desse as costas e saísse, tinha duas opções. Se você poderia chegar a 80, você ia atrás do cliente e falava, não, volta aqui, eu vou te fazer pelos 80, porque você percebia que o cliente saiu. Mas na condição de comprador, eu também pensava o contrário. Bom, eu falei 80, se a loja me deixou sair e não veio atrás de mim, é porque realmente eles estão no limite de 90. Eles não vão perder um cliente, aqui tem um monte de lugar que eu posso comprar. Aí eu voltava e pagava os 90, porque eu sabia, de certa maneira, que era o preço justo. Porque não tinha mais margem realmente para baixar. Então, esse tipo de coisa que eu estou exposto desde criança vai permeando a parte das relações comerciais e essa parte do entendimento com o consumidor. E uma coisa assim, que a Petz ela, né, se tornou de fato um ecossistema de pet. E até pela sua própria comercial que você comentou, você já sempre tentou criar um pouco essa sensação acho que de um ecossistema mais aí talvez de atrações, né, de uma sensação de bem-estar, e agora com serviços super, né, diferentes. Então você tem adestramento, você tem a própria serviço de saúde, tem obviamente a compra. Como que foi pensar nisso, essa evolução dessa estratégia? Foi um pouco... Acho que esse é o ponto, né? Como você sair de uma loja que dá certo para uma história de crescimento se tornar um ecossistema que é super complexo, né? E nem todo empresário consegue fazer esse shift. Às vezes você consegue dar certo com uma loja, mas como é que é pensar em crescer e falar, vou abrir a segunda, vou abrir a terceira, vou, né, expandir meu negócio, vou ter um ecossistema com novas frentes. Enfim. Escalar o negócio e ainda escalar o negócio em si, né? Nem só o número de lojas, né? Exato. Você também... cada vez mais aumentar o seu mercado endereçável no final do dia, né? Exato. São realmente dois movimentos distintos, com desafios diferentes.
O movimento de escalar para fazer mais do mesmo, ele requer disciplina de execução, ele requer tecnologia, ele requer capacidade de execução sobre tudo, né? Você pode ter estratégia de expansão, mas se você não tiver uma boa capacidade de execução dessa estratégia, capacidade de ser assertivo na escolha dos pontos comerciais, que tem uma influência gigante sobre o que vai acontecer, e capacidade de atrair talentos para a companhia que vão ser muito melhor do que você é. Se eu tive um mérito como CEO da companhia, foi trazer pessoas para trabalhar melhores do que eu, para fazer o que se propõe. Eu nunca poderia me sentir melhor do que a diretora de RH, ou o diretor de operações, ou o CFO da companhia, porque eles são os especialistas na história, eu sou o generalista, né? Como é que eu posso me sentir mais competente do que um especialista? Não tem sentido. Eu preciso admirar esse primeiro nível que trabalha comigo. É exatamente o que acontece hoje. E isso foi um critério, inclusive, para determinadas trocas que houveram na companhia na linha do tempo. Você achava que eu poderia fazer igual ou melhor, provavelmente eu não estava com o profissional melhor para aquela área. Então esse é um aspecto, essa capacidade de ter as pessoas certas para ter uma execução de estratégia bem feita. E no que se refere à ampliação do ecossistema, é muito conectado com a resposta anterior de estar entendendo a cabeça do tutor. Como é que se eu sou tutor, o nosso raciocínio, na verdade, é super simples. Eu sou tutor, eu tenho um pet. Eu não disse para vocês que é os olhos do consumidor, os olhos do tutor? Muito bem, eu tenho um pet, eu começo a pensar em tudo que é minha relação com esse pet. Eu preciso viajar, beleza, eu preciso do quê? Então, de um hotel. Eu vou trabalhar, não tem com quem fica, eu preciso de um daycare, eu preciso de um dog walker, eu preciso comprar ração, eu preciso levar no veterinário, eu preciso de um adestramento. Então, você começa a pensar todas as situações que envolvem aquela relação tutor-pet. E aí, como empresa, você fala assim, bom, eu quero ser uma marca presente na vida desse consumidor, não só para oferecer o filé mignon, que é o que é mais rentável e dá menos trabalho, mas para também estar junto com ele literalmente no osso da história, para que ele crie uma relação de fidelidade com a marca. Porque senão, se a gente tentar vender só o filé, é meio complexo imaginar que o cliente vai comprar o filé com a gente e o osso com os outros. Então, faz parte até de um processo de barreira entrante do segmento. Senão você viraria um supermercado, se você só coloca lá os produtos que mais vendem. O que dá trabalho é o resto do ecossistema. E a gente faz questão de atuar da melhor forma possível para que o consumidor fique identificado com a gente. E nesse ponto de dar trabalho, né, tiveram as aquisições, né? E aí Sim. imagino que deva ser um trabalho você tomar a decisão de adquirir, né? Toda a diligência e estudo. E aí também o depois, né? Que é a integração, enfim, as sinergias. Como tem sido esse processo e quais foram os principais aprendizados disso? De novo, escolhas, né? Então, tenho escolhido o aprendizado disso, é um aprendizado duro. E realmente foi subestimado a dificuldade da integração. Eu achava que pudesse ser mais rápido e melhor o caminho da integração. Não é o que se verificou. A gente, especialmente com a Zee.Dog, que era a empresa mais complexa disso, aconteceu aquela tempestade perfeita. A gente concluiu, o CAD deu a aprovação no dia 31 de dezembro de 2021. Então, a gente assumiu a Zee.Dog no dia 1º de janeiro de 2022. Se pegar toda a curva de acessórios, não só no Brasil como no mundo, 2021 marca o fim do ápice daquele boom que aconteceu no consumo pet como um todo, especialmente em acessórios. A partir de 22, você começa a ver um declínio da parte de acessórios muito importante pelo mundo. As pessoas começaram o pet food veio uma inflação muito forte,
As pessoas mantiveram, evidentemente, o gasto com pet food, mas numa ampliação maior por conta da situação inflacionária, e começaram a compensar isso com os itens discricionários. E eu brinco que a Zee.Dog é o mais importante dos itens menos importantes. Porque, pô, é guia, coleira, fashion e tal, mas você vive sem. Tá? Então você pode perfeitamente tomar uma decisão de é bacana, mas não é para agora porque meu bolso não permite comprar agora, eu vou priorizar o alimento. E isso acontece, a Zee.Dog estava presente em 50 países. Então a gente pega esse movimento externo acontecendo, portanto frustrando todos os planos de crescimento que tinha para a Zee.Dog, junto com os fundadores, que obviamente também não tinham a experiência de serem adquiridos, eles não tinham a governança ainda de uma empresa de capital aberto, a mentalidade totalmente focada no crescimento e a gente precisando fazer um shift para cuidar da rentabilidade. Então, tem essa situação, digamos assim, de estranhamento que há, né, nesse conflito cultural, e a nossa inexperiência de dar o tom dessa integração. Uma preocupação muito grande em não criar um ambiente hostil para a empresa adquirida, então tentando fazer as coisas com muita cautela, só que essa muita cautela custou muito tempo, e esse tempo custou dinheiro, e, enfim, acho que o mercado viu, nós vimos, a Zee.Dog viu, acho que todo mundo teve esse processo de frustração da maneira como aconteceu essa integração. Por outro lado, desde início desse ano de 23, a gente mudou a direção, você falou, bom, agora a gente vai fazer o que precisa ser feito com muita determinação e vamos tirar esse atraso. Então, esse ano está sendo espetacular nos avanços, a gente sabe que a gente vai entrar em 2024 totalmente num passo diferente já, e eu acho que o mais importante, o mais rico dessa história com a Zee.Dog, e com as outras companhias, mas especialmente com a Zee.Dog, que foi a mais emblemática, é que não há, para nós até esse momento, nenhuma deterioração do cenário de longo prazo que a gente vê para a Zee.Dog. Assim, o cenário de atraso. Assim, esses 2 anos aí que foram mal usados. Mas a gente continua vendo um cenário muito interessante, a gente vai desenvolver cada vez mais marcas, mais produtos com a marca da Zee.Dog, que para nós é uma marca top. A gente lançou recentemente a Zee.Dog Kitchen, que tem sido assim, espetacular. Minha cachorra adorou o topper. Fica a dica pra todo mundo. Assim, bem legal, e é um custo-benefício bom, né? Se não me engano, acho que é R$13, você dá aquela temperada na ração pra ficar um negócio mais agradável. Você tem o topper, você tem o alimento que substitui, que muita gente também trocou pelo alimento natural, que a grande revolução disso é que alimento natural, o que tinha disponível no mercado é aquele alimento congelado, que dá trabalho pra caramba, você tem que armazenar. Além da cadeia do fruto ser mais cara, é muito antiprático para um consumidor, né, o congelado. Aqui não, aqui é a mesma tecnologia do alimento infantil. É um pote de vidro que você abre e está pronto para uso e tem validade de 1 ano na gôndola. Então essa é a grande disrupção aí que a gente fez com a Zee.Dog Kitchen e que a gente está muito feliz porque a reação dos consumidores que têm experimentado tem sido espetacular. Sérgio, nesses 21 anos de história, assim, o Brasil já passou por muitos altos e baixos do ponto de vista macroeconômico, né? Eu queria entender como é que você pensa no ambiente macroeconômico para tomar decisões, ou se você não pensa, você pensa mais no negócio, voltando naquela questão do crescimento, né? Você leva isso em consideração para falar, vamos acelerar ou é hora de segurar, enfim, como você conduz essa questão do macro no dia a dia aí do negócio e na estratégia? O ambiente macroeconômico, evidentemente, seria uma grande e até irresponsabilidade dizer que ele não tem influência. Claro. Mas a gente tem que contextualizar que tipo de influência que tem no segmento pet. O segmento pet, o motor, ou os motores de impulsionamento desse mercado, que vem vindo e que continuarão a ser, eu diria que você tem 3 pilares muito claros. Primeiro, a humanização do pet.
É um fenômeno que está acontecendo há vários anos e que não tem nenhum sinal de reversão, muito pelo contrário. Tem mais sinais de intensificação do que de reversão. A humanização significa o quê? Cachorro em cima da cama, cachorro como membro da família, no geral na condição de filho. Então esse é um fenômeno crescente, Brasil inteiro. Mundo inteiro até. Mundo inteiro, um outro país não é o caso, mas a maioria de países importantes aí tem desse fenômeno e o Brasil tá bem antenado com esse movimento. Segunda situação, crescimento populacional. Tá aí os dados do IBGE que comprovam isso. O crescimento populacional de cães e gatos não para de crescer proporcionalmente em relação à população brasileira. É muito mais do que crianças, por exemplo, e também aqui é um outro indicador que parece, quando você pega como proporção da população, o crescimento aqui está sendo bem mais rápido. Então é um segundo impulsionador. Aí você tem esses dois praticamente não tem muita relação com a macroeconomia. Sim. Aí você tem um terceiro, que é a renda disponível. Bom, esse tem. Sim. Renda disponível, a gente vive da disputa da renda disponível do bolso do consumidor. Se a renda está mais gorda, você tem mais espaço para estar disputando. Se está mais magrinha, é mais complexo. Então, tudo isso colocado serve para dizer que o segmento pet, nas crises, se mostrou um segmento resiliente. Que muitas vezes a palavra resiliência é confundida com a palavra, você falou que era imune à crise, olha lá, o mercado desacelerou. Pô, mas eu não falei que é imune, eu falei que resiliente significa ele sofre menos que outros setores de varejo. Mesmo agora, e tem uma percepção talvez equivocada por parte de muita gente que está acompanhando o segmento, de perceber uma desaceleração mais forte do segmento pet face a outros segmentos. E é verdade. Se você compara 2023 contra 2022. O que precisa ficar melhor contextualizado é o boom que teve em 2020 e 2021, que jogou o segmento pet numa velocidade muito maior que praticamente todos os outros segmentos de varejo. E então, para comprovar isso que a gente está dizendo, basta você fazer uma comparação do segmento pet de 23 contra 2019. E comparar outros segmentos de 2023 contra 2019, que é o pré-Covid. Aí você vai ver realmente a dinâmica do mercado. Agora, é evidente, a gente teve 2 anos, 2020 e 2021, que essa crise não foi igual à crise de 2008 ou de 2015. Foi a crise da minha vida, pelo menos, a mais assimétrica de todas. Foi uma crise que, para alguns setores, significou ir a zero, e para outros setores, uma explosão de consumo. Porque a historinha lá da renda disponível, ela sobrou menos gente disputando essa renda disponível. Eu não tinha que disputar a renda disponível com viagens, com restaurante, comer fora, né? Tem um monte de coisa que eu não estava mais disputando essa renda. Então, começou a sobrar o nosso setor, começou a sobrar mais dinheiro para o nosso setor. E as lojas ficaram abertas durante... As lojas ficaram abertas porque... O governador João Dória, que foi o primeiro, teve a sensibilidade de entender que, numa medida absolutamente correta, que se mercado e farmácia é essencial para o ser humano, uma loja pet é essencial para o pet, já que os supermercados não vendem os medicamentos e as rações super premium que são vendidas nas lojas especializadas. Eu acho que também a pandemia, ela não só tirou essa disputa, mas também ela criou uma oportunidade para muita gente pegar um pet, né? Ou adotar, ou comprar, porque também muitas vezes a desculpa ou a barreira eu não fico em casa. Então, e aí ficou em casa e fala, acabou minha desculpa, minha barreira para não ter o pet, né? Então, eu acho que acelerou, e isso é estrutural, você não se livra depois, né? Lembra que eu falei dos 3 motores, e a pandemia, eu não sei qual o termo que se usa para o contrário da tempestade perfeita, mas exatamente o inverso da tempestade perfeita. Você teve uma renda disponível maior, você teve, na questão da humanização, uma aceleração da humanização, porque as pessoas começaram a ficar em casa e ter muito mais relacionamento com seus pets. Então, a venda de petiscos de brinquedo explodiu, porque as pessoas estavam lidando mais tempo com pet e queriam compensações, agrados, coisas de interação.
E você tinha também a questão das pessoas que ainda não tinham pet, que quando pararam, começaram a questionar a vida, a fragilidade da vida, perder pessoas próximas. Fala, pô, meu filho pedindo um cachorro, eu não quis até hoje dar. Pô, quer saber uma coisa? Chegou a hora de... Começou a ressignificar muita coisa na vida. E o pet entrou, assim, super bem, até como uma conexão do isolamento social, né? Quer dizer, pô... Não posso viajar, não posso nada, pô, deixa eu ter alegria com um pet aqui. Então, que é um fenômeno de novo, que não foi Brasil, foi no mundo isso aconteceu. Então, a barra de 2020 e 2021 para o segmento pet subiu e subiu muito, muito rápido. Quando a gente vê 22 e 23, de certa maneira, crescendo bem menos, desacelerando forte, andando talvez até um pouco de lado e tal... tá acabando o segmento pet. Eu falei, gente, tá digerindo. Eu acho que não ter embicado e regredido já é um grande avanço. Porque se você pega a enormidade que cresceu 2021 e você vê que dá uma sustentação aí em 22 e 23, isso anuncia que 24 e 25 volta, vai digerir esse, digamos, esse excesso que teve em 20 e 21 para depois voltar à normalidade do crescimento. Eu imagino que o formato de lojas que vocês têm, né, de lojas maiores, enfim, também ajudou bastante nesse processo das pessoas irem até a loja, terem algo para fazer ali durante a pandemia, enfim, também acabou virando... Esse é um outro fator também, né? A gente era um dos poucas coisas abertas e praticamente a única coisa aberta para você fazer com o seu cachorro e para fazer como interação não só transacional. Ninguém vai no mercado como uma atividade de lazer. Já no nosso negócio era uma oportunidade da pessoa, apesar da máscara, tudo, mas ia lá com o seu cachorro e dava uma volta na loja. E como é que vocês pensam o white space, né, o espaço que vocês ainda podem crescer? Né? Vocês olham né, bairro a bairro, nas principais cidades, e aí vocês olham os próximos estados que tem para ir, enfim, como é que vocês pensam essa estratégia de crescimento e quanto de white space, quanto que vocês ainda acham que podem crescer, pensando só Brasil? Nós temos uma situação de estar presente em 23 unidades federativas, faltam apenas 4, uma das quais até o final desse ano, no início do ano seguinte, a gente já vai inaugurar, que vai ser em João Pessoa, portanto vai faltar só 3 unidades federativas. E o nosso processo de expansão é um misto, que eu poderia dizer de 2 grandes tipos de loja. A loja de experiência, que é uma loja mais completa, que ela requer um tamanho mínimo para propiciar essa experiência. Esse tamanho mínimo ele foi evoluindo com muita otimização, mas chega um momento que fisicamente você não pode fazer menos que aquilo, senão não é experiência. Então eu diria que a gente conseguiu chegar na experiência até uns 700 metros quadrados, mas não dá mais para descer sob o ponto de vista físico mesmo. Aí não é mais otimização de loja e começa a não ser mais uma loja de experiência. Então até aqui a gente foi e ainda consegue bem e a gente vai espalhando lojas de experiência pelo Brasil. Só que a quantidade de lojas não é focada na experiência. A quantidade, principalmente com o digital significando quase 40% das vendas, a grande quantidade de lojas começa a ser loja para fazer a grande teia de aranha no Brasil inteiro, para essa omnicanalidade ser cada vez mais eficaz. A gente quer estar até 5 quilômetros de onde qualquer brasileiro more, para que a gente tenha um nível de serviço altíssimo com um custo baixíssimo de servir. Esse é o grande segredo da omnicanalidade. Então, a estratégia de expansão nossa, ela vai montando experiência nas cidades novas, nas cidades que têm potencial de mercado para suportar uma loja de experiência e vai se fazendo a grande teia de aranha das lojas de proximidade. Isso é um mapeamento que acontece no Brasil todo. Evidentemente que a ordem de execução não segue a ordem natural de importância, porque depende do mercado imobiliário. A gente procura ter muito cuidado de instalar lojas bem localizadas. Então, sei lá, se eu quero abrir uma loja numa capital nova,
Eu prefiro esperar um pouco mais e aparecer um ponto bom do que ficar mal localizado e depois ter aquele investimento ficando sob risco, porque o concorrente, por exemplo, esperou mais e abriu num ponto melhor. Então, a gente sempre gosta de ter a melhor localização. E aí, até puxando o gancho dos 40% de penetração do digital, né? A pandemia também acelerou muito essa estratégia, acho que o e-commerce de modo geral, até eu acho que o consumidor se educar para isso, né? Acho que tinha até uma barreira, às vezes nem necessariamente de quem entende ou não do digital, era meio assim, não tinha, né, muita a experiência mesmo para isso, e aí eu acho que vocês lideraram muito bem essa estratégia, até bem demais, né? A penetração ficou super, super intensa e são benchmark nesse sentido, mas também tem o desafio, né? Porque também o ambiente digital ele é um ambiente mais competitivo, né? Aquela coisa que você procura preço muito mais fácil. Não tem muito, obviamente tem experiência, mas ela acaba ficando num segundo plano. Então, assim, queria escutar de você como foi a construção disso, também a ligação com a fidelidade, né? Que eu acho que você comentou desde o D0, vocês tinham esse elo. Eu, como assinante, inclusive, Petz, eu sei muito bem como tudo se conecta na loja, no digital. Mas eu acho que seria legal você falar um pouquinho sobre o digital e também como que vocês estão trabalhando isso para frente em termos de rentabilidade. Perfeito. Em 2015, é o ano que tudo começou. A gente já tinha um e-commerce que não representava nem 0,5% do faturamento do negócio. A gente tinha aquele e-commerce para dizer que a gente tinha um e-commerce, mas ninguém dava atenção, foco. Nosso negócio era varejo físico. Mas a gente via que no exterior, esse negócio de online para o segmento pet estava começando a crescer. E que, assim, parecia meio inevitável que cresceria no Brasil. E na época a gente foi até procurado por uma turma que queria desenvolver o nosso digital, mas de uma maneira absolutamente independente da empresa. Criar uma nova companhia para fazer o digital. Teria a Petz digital e a Petz física. Com um presidente independente, assim, fazer realmente quase que um spin-off, porque, segundo as pessoas experientes da época, não tinha a menor possibilidade de alguém com a cabeça do mundo físico liderar alguma coisa do mundo digital. A mentalidade era diferente, por isso que o CEO não pode ser o mesmo. O jeito de pensar consumidor, pensar fluxo de caixa, é tudo diferente. O estoque não pode estar misturado, o estoque tem que ser segregado e todas essas coisas. A gente que sabe fazer conta, a gente falou, caramba, tá bom, mas se a gente fizer tudo diferente, começar a duplicar tudo, esse negócio não vai ser rentável. A gente até vai atender a venda, mas a gente começou a observar no que acontecia com os tals de peer player de mercado digital, ainda mais uma coisa de valor agregado baixo, como é o caso do segmento pet. Falei, quer saber de uma coisa? Embora os experts falavam que tinha que ser segregado, a gente pensou exatamente o oposto. A gente falou assim, a gente tem que criar alguma coisa que seja integrado, que a loja faça parte do processo e que as pessoas sejam as mesmas a fazer. E a gente começou a desenvolver uma coisa integrada, e naquele mesmo ano de 2015, a Amazon anunciou a compra da Whole Foods nos Estados Unidos. E aí surgiu o termo omnicanalidade, que eu falei, nossa, a gente realmente acertou a direção, porque a Amazon, que é o grande monstro do digital, entrou numa rede física para fazer essa conexão. E a gente foi fazendo um processo muito longo, porque a gente começou a descobrir quais são as dores da omnicanalidade, o problema de controle de estoque na loja, você vender e a loja não ter para entregar. Então ficou 3 anos de desenvolvimento. Até que no final de 2018 a gente fez o piloto e no meio de 2019 a gente terminou de rolloutar. Que timing, hein? Não, veja, meio de 2019... Até isso, obviamente, não tem nada de pandemia. Sim. Terminamos lá. Metade de 2019 estava tudo rolloutado. 2019 participou 7% das vendas totais da empresa já eram digitais. Que era bastante. Que eram bastante. Mas a gente tinha terminado o rollout aquele ano. E aí, em março de 2020, com a explosão da pandemia, saltou de 7% para 25%. Instantâneo. Apesar das lojas estarem abertas, que muita gente saltou porque fechou a loja, a gente não, a gente saltou com as lojas abertas. E o que aconteceu com o nosso nível de serviço? Absolutamente nada, a gente manteve
o padrão, mesmo tendo explodido desse jeito, coisa que não se verificou nos supermercados. Não sei se vocês lembram, as pessoas começaram a comprar online nos supermercados, o supermercado não estava pronto, levava uma semana, 10 dias, 15 dias para fazer uma entrega do supermercado. Quem espera 15 dias para comprar o supermercado? Não tem sentido isso. A gente, felizmente, estava totalmente pronto, a gente entregava no dia seguinte ou até no mesmo dia. Usando as lojas como hub. Distribuição, exatamente, como mini hubs. E aí, lá pelas tantas da pandemia, eu comecei a dar entrevistas sobre como é que seria o novo normal, que era o termo da época. Foi bom, o novo normal, se a gente era 7% digital e agora na pandemia está nessa faixa de 25%, é razoável imaginar que vai ser um número intermediário, sei lá, vai cair para 18, para 20, 21%. Não sei, eu acho que para 7 não volta. Sim. Acho que muita gente que comprou vai ficar. Mas também não é razoável imaginar que vai ser mais do que a própria pandemia. Bom, estava enganado. Terminou a pandemia e o número foi crescendo. Hoje ele está acima dos 35%, né? Tem meses que chega a 38%, com 90% de vendas expedidas pela loja. Só para que vocês tenham ideia, a Dani comentou de ser benchmark, mas é bom pontuar, não é benchmark no Brasil, é benchmark no mundo. Não tem no mercado americano, não tem no mercado europeu, no segmento pet, uma empresa com essa participação de vendas online e com 90% de vendas através de lojas, das lojas. E qual que é a importância disso? É que esse é o modelo que une duas variáveis aparentemente contraditórias. Quais são? Nível de serviço muito alto, com custo muito mais baixo. É intuitivo a gente imaginar assim, bom, se eu quero um nível de serviço mais alto, vai me custar mais. Mas não, aqui é o nível de serviço. Por quê? Porque a loja está do lado, a gente praticamente tem uma plataforma digital para a pessoa escolher o pedido, e o last mile é feito por um terceiro, que leva na casa do consumidor, ou o consumidor faz o pick-up store e retira na loja. Então a gente é muito leve. Isso comparado com o Pretty Player, tanto é que a gente tem consciência do que, como é dura a vida de um Pretty Player, que veja, se eu estou dizendo que 90% sai da loja, é que 10% sai do CD. Esses 10% que sai do CD, a gente mede, não é rentável. A gente tem que atender, porque a gente não vai deixar o consumidor na mão, mas a gente não ganha dinheiro nesses 10% que sai do CD, no digital. Agora os 90% são absolutamente rentáveis. E aí, não por acaso, em 2019, a gente foi praticamente o último a ter aplicativo, o último a entrar com força no segmento online, mas em 2019 a gente era 1/3 da Pet Love, que era a líder do segmento no digital. Eles vendiam exatamente o triplo da gente. E em 2021, 2 anos depois, a gente assumiu a liderança do digital. Então, às vezes fazer do jeito certo e no caminho da rentabilidade pode demorar um pouco mais, e é por isso que a gente fica tranquilo também com a questão das aquisições que a gente comentou há pouco, que a gente, ou o próprio plano de saúde que a gente tem em desenvolvimento, a gente às vezes atrasa um pouco, a gente não é no time super rápido de fazer, mas quando faz, procura fazer bem feito e assumir liderança do que a gente faz. Fazer direito. Isso aí. E também tem um outro fator que no digital é super importante, que é o custo de aquisição com o cliente, né? E na pandemia, esse custo só subiu, né? Principalmente para os business que são 100% digitais, né? Para vocês, você já tem naturalmente... É isso. Para nós, o custo de aquisição na pandemia foi o custo mais baixo de toda a série histórica. Sabe por quê? A gente foi muito beneficiado de ter uma marca forte. Exato. As pessoas na pandemia, que estavam acostumadas ao mundo físico, falaram, caramba, eu preciso comprar no digital. A primeira marca que vinha à cabeça, deixa eu ver se a Pets tem alguma coisa online. E aí procurava. Então a gente era procurado, aí você não tem custo, as pessoas estão indo atrás de você para comprar. Então a gente era uma marca. O fato de ser top of mind, a gente no Brasil todo, a gente faz as pesquisas, quando fala em varejo Pets é a primeira marca que vem à cabeça, muito na frente, deu uma vantagem competitiva gigante para a gente ter assumido a liderança do online. E aí, passando agora um pouco para a questão mais de CEO, né? Se a gente vê várias empresas que têm um fundador e um CEO super presente no negócio, engajado, o famoso barriga no balcão, né? E todo mundo gosta muito disso.
disso, né? Porque sente que, de fato, o dono tá lá, tocando, né? Engajado e preocupado. Mas aí ele também traz um risco, né? Que é a famosa sucessão. Você comentou de trazer pessoas melhores do que você, né? Buscar essa primeira linha aí muito bem azeitada, mas assim, como que é um pouco a sua cabeça? Você é muito novo, eu não sei como que é a sua família em termos de também engajamento na empresa, não sei se são um filho ou 4 filhos. 4 filhos, então tem bastante gente, não sei se, como seu pai, você também já coloca eles ali para participar, mas assim, como que é a sua cabeça nesse sentido, assim, em termos de sucessão mais longo prazo, né, enfim. A exemplo do meu pai, que não me colocou no negócio, porque eu me coloquei. Eu queria, não é porque ele me pôs, é porque eu queria. Eu fiz a mesma coisa com meus filhos, eu não os coloquei. Deixei se eles quisessem, eles não quiseram, eles não ficaram. Então tá tudo bem, cada um foi pro seu lado para fazer as suas coisas, e para mim tá tudo tranquilo. Então a empresa, ela não tem nem filho, nenhum tipo de parente próximo na gestão da companhia. Então, é uma empresa que está 100% com profissionais. Esse processo de sucessão, desde quando o Warburg Pincus entrou em 2013, na época eu tinha 48 anos, hoje eu tenho 57, eu tinha 48. Obviamente, o Warburg Pincus queria saber quais eram minhas pretensões de trabalho, até quando que eu queria ir. Falei, bom, se depender de mim, evidentemente que eles iam assumir o controle, eles poderiam me demitir a hora que quisesse, mas se depender de mim, eu quero ir até os 60. Eu quero mais 12 anos aqui de jornada. E eu continuo no IPO me fizeram essa pergunta e eu repeti, eu quero ir até os 60, em 2020. Então, dos 12 anos, eu já cumpri uns 9. Eu pretendo continuar indo até os 60, que isso dá 2026. Então, como é que está a questão de sucessão para mim? No final de 2024, ou seja, no final do ano que vem, eu quero ver se eu escolho o sucessor, e obviamente estou trabalhando para que esse sucessor aconteça de dentro da companhia, que eu acho que é o mais saudável para a companhia, e em 2025 eu trabalho na integração, nessa passagem de bastão, para ser uma passagem super tranquila, e em 26 eu vá para a presidência do conselho da companhia a gente dê continuidade através de um outro executivo. E como é que foi para um fundador trazer um fundo, né, para dentro do negócio e ter que, enfim, lidar com pessoas que não eram do ramo e que talvez trazem, né, perspectivas diferentes, né, que eu acho que nem sempre essa relação é muito fácil. No longo prazo, obviamente, ela funciona, mas acho que para o empresário no dia a dia, às vezes não é tão fácil. Como é que foi para você, assim, trazer um fundo e ter que lidar com, né? O nosso caso de relação com o Warburg Pincus, seguramente é aqueles casos que poderia ser caso de livro. É o caso perfeito de um private equity. Eles entraram no tempo certo, saíram no tempo certo e tiveram uma convivência de 7 anos, que eu posso dizer perfeita. Foram controladores da companhia sem jamais terem usado o fato de serem controladores. O nosso contrato de acordo de acionistas teve 540 páginas, demorou alguns meses para ser concluído e nunca foi aberto nesses 7 anos. Acho que só essas afirmações já dizem muito o que foi essa relação com eles. Mas eu vejo muita relação não tendo o mesmo sucesso e eu acho que tem responsabilidades dos dois lados. Por parte dos fundos, fundos que ignoram a história do empresário e que têm a pretensão e o equívoco de dizer, essa pessoa até aqui soube fazer, mas daqui para frente eu sei como fazer. E rasga o passado. E perde a cultura, e perde os valores, e que coloca a empresa para uma direção ruim. E tem o lado do empresário também, que eu também vi, que enxerga no fundo apenas
a parte do capital. Financeiro. Enxerga simplesmente que o fundo é como se fosse um banco que está dando dinheiro, mas que o banco é um monte de engravatado, mas ninguém usa mais, né? Engravatado é antigo, mas é um monte de pessoas da Faria Lima que não entendem nada de varejo, que não entendem nada de negócio, que querem ficar dando opinião sobre negócios sem conhecimento nenhum, que só olha uma planilha. Então, se não há respeito do fundo para o fundador e se não há respeito do fundador para as pessoas que estão no fundo, é muito complexo a relação dar certo. Nesse caso da relação com a Warburg Pincus, a coisa deu certo porque a gente conseguiu se reconhecer como absolutamente complementares. Eu me senti muito respeitado pela minha experiência de varejo e aprendi muito com a experiência financeira, essa visão de governança que eles trouxeram, essa visão de profissionalização. Seguramente, o meu desenvolvimento profissional foi absolutamente guiado e ajudado pela competência deles, sem dúvida nenhuma. E aí, você agora começou a participar do Shark Tank, né? Assim, e aí você falou, tá na tua veia o empreendedorismo. Então, né? Então, assim, eu acho o programa super legal, enfim, sempre... Ainda mais que a gente trabalha com finanças, né? E a gente tem essa cabeça da planilha, e aí a gente vê as pessoas que são realmente inspiradoras, né? Buscam esse desafio. Como que você, assim, qual que foi o processo de tomar decisão para participar do programa, né? Assim, que te influenciou para começar a ajudar eles? E também, o que você espera com essa participação no programa? Eu tenho uma coisa na minha vida que eu acho assim que eu recebi muito da sociedade, muito mais do que eu sonhava. Acho que todas essas coisas que aconteceram, diferentemente daquela história da falência, que eu falei que é melhor ir para o espelho do que para a janela, quando você tem um caso de sucesso como a Pets, você tem a mesma coisa que a falência, só que é a outra face da mesma moeda, porque aqui muitas pessoas adoram ir para o espelho e para falar, pô, eu sou o cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e também não vai aprender nada com isso. Nessa hora do sucesso, eu aprendi a ir para a janela para agradecer os consumidores, agradecer o fundo que teve com a gente, agradecer os bancos, agradecer os analistas, agradecer os investidores, realmente uma postura de gratidão que permitiu e que permite que a empresa continue se desenvolvendo, agradecer os profissionais que fizeram a companhia. Então essa postura de gratidão me faz com que eu cada vez mais esteja me envolvendo em processos de retribuição à sociedade. Eu fundei em setembro o Instituto José Zimmermann em homenagem à memória do meu pai, para ensinar xadrez e matemática que eu aprendi com meu pai de criança para crianças carentes de Taboão da Serra. Porque eu acho que isso vai fazer diferença na vida deles. Ir para o Shark Tank é uma retribuição. Pô, eu aprendi tanta coisa sobre empreendedorismo, por que eu não compartilho esse conhecimento e não ajudo empreendedores que às vezes têm sangue nos olhos, estão cheios de energia e falta às vezes algum direcionamento? Então, isso faz parte de algumas iniciativas que eu tenho tomado, e na medida que vai se aproximando aí os 60 anos, cada vez mais eu pretendo tomar de retribuição à sociedade. E para quem te ouve, né, Sérgio, e vê essa história de sucesso e fala, eu quero empreender, né, quais conselhos, quais dicas que você dá para quem quer empreender? O Brasil é um bom lugar para se empreender ou não? Porque muitas vezes a gente ouve que não é, enfim, mas é sempre bom escutar de quem teve história de sucesso, como é empreender no Brasil e quais conselhos que você dá para quem? Acho que o Brasil é maravilhoso para se empreender. Aqui tem histórias para... Aliás, o manicômio tributário, que sempre é um problema, eu costumo lembrar alguns empresários que é graças ao manicômio tributário que a gente tem um cenário de competição um pouco mais calmo aqui no Brasil. Vai tentar competir nos Estados Unidos. Lá não tem manicômio tributário. Só que todas as empresas do planeta boas estão lá competindo. Então é difícil pra caramba. Se o Brasil não tivesse esse
de leis, essa complexidade, você teria muito mais competição aqui dentro. Então, às vezes, o próprio empresário não tem consciência da barreira entrante que isso gera em relação aos outros. É involuntário, é uma barreira ruim em termos de país, mas para o empresário acaba funcionando. Se você aprende a operar no Brasil, acho que você inclusive opera em qualquer parte do mundo, porque aqui se ensina bastante coisa. Mas vamos lá. O empreendedor. Primeiro, não resolver empreender pelas razões erradas. Isso é um primeiro ponto de atenção aqui. Tem gente que quer empreender, mas por razões absolutamente equivocadas. E eu cito aqui algumas. Eu vou empreender porque eu não quero ter chefe. Eu vou empreender porque eu não quero trabalhar tanto. Essa é uma... Quero ter mais flexibilidade de horário. Dono do meu tempo. Eu quero ser dono do meu tempo. Não quero ter chefe. Ou vou empreender porque eu quero ganhar dinheiro. São motivos ruins para escolher empreender. Empreender, acho que bons empreendimentos, eles deveriam partir de uma premissa: eu quero empreender porque eu quero fazer alguma diferença na sociedade. E a diferença para resolver alguma dor, seja lá qual for. Ou porque eu quero oferecer um mesmo serviço, o mesmo produto de uma maneira melhor, dar alguma funcionalidade que ainda o mercado não está dando, prestar o serviço de uma forma diferenciada, inovar com alguma coisa, mas fundamentalmente eu não deveria entrar para nenhum negócio de produtos ou serviços sem conseguir responder a seguinte pergunta: se eu fosse consumidor, por que eu compraria na minha loja ou usaria o serviço que eu estou me propondo a fazer? Se eu não conseguir responder uma resposta boa e que não seja preço, porque essa é a resposta mais bobinha que tem, porque preço, não adianta você falar, vou vender mais barato. Tá bom, vai vender mais barato, você acha que os outros vão ficar assistindo você vender mais barato? Não se iluda achando que você vai vender. Para vender mais barato, você tem que ser líder em custos, é muito complexo o sistema. Mais barato é para um ou outro aí que vai conseguir ser. E é uma péssima estratégia achar que vender mais barato funciona. Você tem que realmente, por exemplo, a situação da Pet Center Marginal, o que eu falei para vocês? Foi, eu quero fazer uma coisa que offset o que a Cobasi estava oferecendo na Zona Sul-Oeste, para que o consumidor não precise se deslocar 45 minutos até chegar lá. Isso é fazer uma diferença na vida das pessoas, ué. Isso já é o suficiente para ser um motivador de achar que eu estou montando uma coisa que gera valor na sociedade. E se alguém me perguntasse por que você acha que alguém vai comprar na Pet Center Marginal e não lá na Cobasi? Porque são 45 minutos a menos de trânsito. Sim. Eu não preciso ter um produto melhor. Eu posso ter um produto igual. O que eu não posso é ser pior. Pior porque às vezes é pior aqui, eu vou lá. Mas se eu tivesse competência para fazer pelo menos igual, os 45 minutos para quem mora em toda a região norte e região leste de São Paulo contariam a meu favor. A proposta de valor ficaria melhor, né? Porque aí você põe o tempo dentro do todo. O consumidor faz exatamente esse tipo de conta. Então, quer empreender é super legal, mas tem esse cuidado. E educação financeira. O maior equívoco e a taxa de mortalidade no Brasil, se o Brasil é um país muito pródigo em gerar novos empreendimentos, ele também é um grande cemitério de empresas, né? Porque as empresas até 2 anos, a mortalidade é incrível pelo despreparo do empreender sem fazer muita conta, sem ter educação financeira nenhuma, sem pensar no dia de amanhã, sem pensar que abrir o negócio é fácil, difícil é operar um negócio, que você precisa ter capital de giro, não basta só pensar no custo de abertura do negócio, que você tem que ter disciplina de não misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. Só para vocês terem ideia, lembra que eu falei que tinha uma adega, essa adega a gente tinha acesso dentro de casa para a adega. E aí o almoço de família no domingo era natural ir na adega para se pegar Coca-Cola. A minha família ia pegar, a gente fazia assinar vale dos refrigerantes que foram pegos, depois a gente tinha que pagar aquilo. A adega não tinha nada a ver que a gente tinha uma família. Eu queria saber o resultado da adega.
Porque se não existisse a adega, aquela Coca-Cola tinha que estar sendo comprada em algum lugar. Não tem nada a ver o fato de você ser dono de uma adega e achar que você pode pegar o refrigerante sem pagar, porque alguém está pagando. E aí você começa a não enxergar o resultado que aquele comércio está dando. Então, se você tem uma coisa e não controla, ou se mistura com o bolso, ou se faz a coisa mais comum que é compra a prazo, vende à vista, começa a ver a conta subir, fala, caramba, eu tô ganhando dinheiro, aí quer trocar de carro, quer comprar casa na praia, quer comprar um sítio, e depois você acha que a empresa está quebrada e que você não sabe o que aconteceu, você gastou o dinheiro do capital de giro, e sem perceber isso. E você comentou que você sempre teve pet, né? Mas você tinha uma interação com ele. Como que isso mudou depois que você começou a empreender no segmento? Ou não mudou, ou expandiu, tem mais pets? Ou como a sua família foi impactada por isso, assim? Como que é o tópico pet na tua vida? Eu acho que acaba tendo uma certa similaridade no sentido de tempo, porque assim, toda a interação tal, ela está diretamente associada a tempo disponível que você tenha para ter essa interação. E desde atividade lá do Palhaço Salsicha, trabalho pra caramba o tempo todo. Então, a interação, ela acaba... Eu tenho certeza que aí depois de sair da vida de executivo do dia a dia, essa relação, aí sim ela ganha um espaço maior. Mas a gente recentemente adotou um fila brasileiro no sítio, a Fofa ela está com 5 anos já. E então a gente está sempre adotando, sendo adotado. Você testa os produtos, os serviços? Você geralmente a gente usa, mas não é muito no caráter de teste, não. Eu sou um usuário dos serviços da Ceres, que é a parte veterinária, evidentemente todos os produtos, mas eu até deveria ter mais usar como teste, mas eu uso como usuário, que evidentemente acaba valendo como teste. Mas eu não faço pensando em testar, eu uso normal. Boa. Estamos chegando aqui no final, Sérgio, do nosso bate-papo, que foi excelente, diga-se de passagem, uma aula pra gente. Queria que você falasse qual livro que te marcou, enfim, qual livro que você recomenda aqui para nossa audiência. A gente vai deixar na descrição aí do vídeo também para a turma. É um só? Bom, pode dar mais de um, né? Acho que ou um episódio, Netflix, exato. Tem tanta coisa hoje em dia, tanto conteúdo legal. Netflix é a próxima. Olá. Mas vamos lá, de livro, que livro naturalmente tem contextos diferentes. Sim. Mas eu vou fazer citação aqui de 3 situações, que acho que são importantes porque elas são bem diferentes. A primeira, um livro que eu li quando eu tinha 20 e tantos anos e que marcou muito a minha vida de relacionamentos e, sobretudo, essa concepção de fazer escolhas que me fizessem bem, como foi o caso que definitivamente me ajudou muito no caso da falência, que é um autor americano de 1930, que talvez seja o maior best-seller até hoje de livros, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Sim. E que ele também ele também tem um outro livro, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse eu não li. É dele também. E que esse Como Evitar Preocupações e Começar a Viver me gera... Até hoje tem influência esse livro para mim, que é como lidar com os problemas. Como é que você por exemplo, assim, só dando um exemplo, dando um spoiler aqui do livro, o que o livro vai contar? Você está diante de um problema, aceite mentalmente o que de pior pode acontecer diante daquele problema. E tem uma aceitação mental disso. E a partir daí o cérebro está liberado para encontrar soluções, e geralmente o que vai acontecer é muito melhor do que o que de pior você já imagina que poderia acontecer. E isso torna a vida muito mais leve. Ao invés de você ficar ansioso, achando eu vou perder, já aceito o que está de pior e a vida vai melhor. Um outro livro que, isso foi na época de MBA de varejo que eu li, que foi super legal, foi um livro chamado Seu Próximo Erro Será Fatal. Ele fala sobre um método do M ao cubo, que é o Managing Multiple Mistakes. Qual que é a tese central desse livro?
ele fala que nenhum problema nasce grande. Os tornam grandes. Então, ele fala que geralmente o problema se torna grande pela dificuldade da pessoa em reconhecer que ela está numa sequência de erros. E ela tem muita apego em não querer reconhecer que ela cometeu um erro menor. E parar no meio do caminho. E parar no meio e realizar que gastou muito tempo parar. Com aquilo. Isso. Aí você fala, não, puta, eu já tô aqui, eu vou... E aí você vai cometendo mais uma decisão que amplia o tamanho. Sim. Quando você vai ver, você está diante de um grande problema, mas que começou pequeno. Então, justamente a proposta do livro é ajudar a inspirar e refletir quais sequências de erros que você pode eventualmente estar cometendo na sua vida e ter a coragem de interrompê-las, que sempre vai ser... Por isso que o título é Seu Próximo Erro Será Fatal. E finalmente, como assunto também aqui tem muito empreendedor, tem um livro que também foi da época de... Acho que foi da época de MBA esse livro, mas é um livro muito didático para não administradores e para quem quer montar uma coisa, que ensina como fazer um plano de negócios. Chama O Segredo de Luiza. É meio romanceado, mas ele dá assim, uma visão bem boa para não administradores de como montar um plano de negócio. Perfeito. E aí, o que você tem assistido quando sobra tempo, né? Pô, tem umas séries maravilhosas. Putz, tem tanta coisa boa assim, para ver. Fauda foi uma série da Netflix que fala sobre o conflito israelense-palestino de uma maneira, a meu ver, super equilibrada. Tem uma série da Globoplay também. Como é que é o nome da... É uma série recente, me fugiu o nome aqui, mas a Globoplay começou a fazer agora essas séries aí por streaming. Eu achei realmente... elas passam num condomínio do Rio de Janeiro, que envolve miliciano, envolve conflito de vizinhos e tal, e tem uma dinâmica, só me fugiu o nome dela. E tem séries clássicas como Vikings, tem Billions, séries muito boas na Netflix. Boa. É isso. É isso. Sérgio, mais uma vez, obrigado pelo tempo. Pessoal, hoje a gente conversou com o Sérgio Zimmermann da Petz, foi um papo excepcional. Mande para todo mundo que vocês, né, acham que vão se beneficiar desse papo, que vão aprender mais sobre a Petz, mas também muito sobre a história de empreendedorismo e como, né, o Sérgio chegou até aqui e com muito ainda para fazer daqui para frente. Obrigado e até a próxima. Obrigada, Sérgio. Foi um prazer.